nós cremos numa palavra que nós recebemos, que esse é o ano da restituição. E Deus não falou de uma forma específica o que nós seríamos restituídos. Por isso nós cremos que todas as áreas da sua vida você pode receber testemunho do Senhor esse ano. Diga glória a Deus por isso, aleluia. E eu sempre oro e ensino as pessoas a pensar como Deus pensa. Porque você vai ter que tomar decisões, você vai ter que ter atitudes na sua casa, você vai ter que ter posicionamentos, e quando nós pensamos como o Senhor pensa, você vai ser livre de muitas consequências na sua vida. Então nós pegamos os 21 dias de jejum, e nós estamos compartilhando nesse jejum 3 partes. A primeira parte nós falamos sobre o berço da alma, a segunda que nós vamos entrar agora, a vida de corpo, e a última que é a bênção do aqui e do agora, casamento, finanças. E essa semana que se passou, nós compartilhamos sobre referencial, governo, certeza da bênção, essência, propósito e comida. Sabe, Deus habita dentro de você. Diga glória a Deus por isso. Então nós precisamos ser restituídos na nossa essência. Não dá para você viver a sua vida cristã de uma forma natural. E às vezes sem você perceber, Deus virou uma coisa natural na sua vida. Igreja virou algo natural na sua vida. A sua dieta espiritual virou uma coisa natural. E você vai vivendo a sua vida cristã de uma forma natural. E nós compartilhamos aqui sobre o berço da alma. Olha que interessante, não precisa abrir nem projetar, eu estou fazendo aqui uma recapitulação da semana. Então a primeira área a ser restituída é você precisa ter uma referência. E nós compartilhamos sobre Jesus. Ele é o maior referencial. Eu me preocupo com irmãos que tomam decisões na vida, que pensam coisas que não tem nada a ver com Jesus. Eu me lembro da minha adolescência, eu li um livro que chamava assim, o título, Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Então você vê pessoas que são naturais e tomam decisões de uma forma natural. Deus quer restituir um referencial na sua vida. Você não deve tomar decisões por conta de sentimento, de frustrações, não. Mas você deve tomar decisões baseadas em Jesus. Nos meus passos, o que faria Jesus no meu casamento? Eu vou bater na minha mulher, vou pedir perdão, vou conversar com ela. O que Jesus disse? O que Jesus faria sobre isso? Eu vou me casar. Um dia o irmão falou, pastor, eu sou juntado com a minha mulher, eu acho que esses negócios de casar no papel é uma besteira. Eu falei, então quando eu vou, fala o seguinte, compra um apartamento e não assina contrato. É uma besteira também. Sua mulher vale menos que um apartamento. O desejo dela é casar. E os seus filhos então? Qual a referência que você tem de família, de casa, de base? Aí você vê que as pessoas não estão preocupadas com muitas coisas que envolvem a essência, que envolvem a família, que envolvem a vida. Uma vez ele falou, pastor, eu recebo uma pensão do meu viúvo de muito dinheiro, e eu conheci um homem de Deus, e eu quero casar, mas disse para ele que eu não caso, porque não vou abrir mão da pensão. Eu falei, pois é, perdeu a referência. Anos para tomar uma decisão. Quando tomou a decisão, o marido vivo começou a prosperar muito mais que a pensão. Eu vou dizer para você, você nunca vai ganhar de Deus. Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é um Deus benevolente, Deus é um Deus que quer se mover os céus e a terra em seu favor. Por quê? Porque você é amado de Deus. Eu bato nesse menino ou vou orar com ele todas as noites antes de dormir? Nos meus passos, o que faria Jesus? É mais fácil bater, né? Diga para os irmãos, são dias de restituição da referência de Jesus na sua vida. E nos meus passos, o que faria Jesus? Vou chorar as pitangas ou vou para o meu quarto de oração? Vou reclamar da minha mulher ou vou gerar minha mulher em Deus? Vou reclamar dos meus filhos ou vou abençoar a vida dos meus filhos? Vou falar mal da igreja ou vou viver a vida da igreja? Vou falar mal do governo ou vou orar pelas autoridades? Eu vou dizer a favor de Deus sobre a sua vida. O Senhor te guarda, o Senhor move os céus e a terra em seu favor. Você nasceu para ter um referencial que é Jesus. Um dia me disseram, pastor, por que você nunca abandonou o ministério? Pessoas te abandonaram, pessoas falaram mal de você. Eu falei, porque eu não estou no ministério por minha causa, nem por um interesse próprio. Eu estou seguindo os pés, o caminho daquele que me chamou. Então pode continuar me abandonando, pode largar, eu não vou parar. Porque eu não estou por conta de pessoas, eu estou por conta de um chamado eterno. Pastor, o que você faz? Como que você lida? Eu tenho um referencial. Diga para o seu irmão, você tem um referencial. Na criação de filhos nós aprendemos que a maior referência não é o que você fala, é o que você pratica.
E eu vou dizer, você tem um referencial. Você pega ali João capítulo 5, 6, 7, 8. Jesus vivendo em função de Deus. Eu não faço nada que o meu referencial, meu pai, não tenha feito. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me chamou. Aí você percebe, existe um referencial. Quantas pessoas sofrendo por não negligenciar o maior referencial que é Cristo. Diga para o seu irmão, você tem um referencial. Para com isso. E aí, nós aprendemos também a restituição do governo, de você liderar sobre coisas, sair da posição de vítima. Ó céus, ó terra, me abandonaram, as coisas estão difíceis demais, o concorrente naquilo que eu faço, eu não sei lidar, cheio de gente que se colocou numa posição de vítima. Deus restitui o governo, a autoridade, a influência. Diga glória a Deus. Você não é vítima. Vítima só foi Jesus na cruz, não fez nada, foi para a cruz. E nós aprendemos também a certeza da bênção de Deus. Você é abençoado. Gênesis 1, 26, façamos o homem a imagem e semelhança de Deus, e ele domine. Você é abençoado. Você pode ter certeza, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu sou abençoado, essa célula vai crescer, eu e minha casa vamos servir o Senhor. O que eu vejo é temporal, mas o que eu creio é eterno. O Senhor vai me prosperar, Ele vai abrir as portas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou próspero, eu sou abençoado, os meus filhos são saudáveis, o que eu estou enxergando é temporal, os meus filhos serão curados. Você ora a certeza daquilo que você crê. Ai que luta, olha o meu salário, vou ser aumentado, isso aqui é uma semente, eu sou um homem próspero, abençoado, exitoso. Aleluia. Primeira coisa que aconteceu com José, na cadeia, quando ele foi chamado para conversar com o faraó, ele fez o cabelo. Aleluia. Certeza que eu não volto para a cadeia. Eu vou dizer, o que você faz quando você acorda de manhã? Quando você é chamado para grandes oportunidades? Como que você vem para o culto? Com a pior roupa, amassado? Eu vou, aleluia, no ambiente eterno, poderoso de Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Já fez o cabelo hoje? Nas reuniões mais importantes que eu participo, eu sempre corto o cabelo antes. Corto o cabelo, vou com a melhor roupa, chego antes e falo, glória a Deus, isso aqui é importante. O seu posicionamento está ligado àquilo que é importante para você. Diga aleluia. Diga Deus é maravilhoso. E aí nós aprendemos sobre a restituição da essência. Pastor, o que é a essência? Jesus é a sensibilidade, é o discernimento, é a percepção. Diga para o irmão, você está sensível esses dias, percebendo o que está acontecendo nesses dias? Ou não? E aí nós aprendemos também sobre o propósito. Nós nascemos por um propósito. Não existe crente que não tem propósito. O seu dinheiro tem que ter um propósito. O seu casamento tem que ter um propósito. Sua vida emocional tem que ter um propósito. A célula tem que ter um propósito. Não saia tomando decisões sem propósito na sua vida. O que segura você, o que protege você é o propósito. Foi feito um estudo de pessoas acima de 60 anos de idade. E quando elas se aposentam, se elas começam a descansar e o sonho da aposentadoria, e aí começaram a perceber que essas pessoas começam a envelhecer muito mais rápido, 1 ano é como se fosse 10, de peso na alma. Agora foram estudar as pessoas de 60 anos que se aposentaram e continuaram trabalhando. Continuou jovem, lustra, a conversa, a comunicação, a postura. Eu conheço pessoas de 70 e poucos anos de idade que parecem que têm 50. Por quê? Estão firmes ali no propósito. Diga para o seu irmão, você quer aposentar ou você quer viver o propósito até o seu último dia de vida? Meu sonho é comprar uma terrinha. Meus pais vieram para São Paulo nos visitar, meu pai vai no hospital. E eu falei, mas você vai embora que dia? Não, fica rapidinho, porque a célula multiplicou de novo. Eu falei, mas você multiplicou, a última vez que você veio, multiplicou de novo. São senhores de idade que querem viver o propósito de Deus. E eu louvo a Deus por essa igreja, está cheio de irmãos aqui com mais de 60, que propósito de Deus, animado, aleluia. É um outro só que vem assim, sabe? Mas eu olho pela fé. Quero ir para a Bahia, pastor. Uma casinha, um terreninho lá. Pode ir, abre uma célula, abre um empreendimento, vai plantar, vai viver no propósito de Deus. Diga para o irmão, você não nasceu para aposentar não. Você só aposenta quando acaba a carreira aqui no mundo. Estou cansado.
Misericórdia dos crentes. E aí nós aprendemos também sobre a comida. Sabe, o que você vê e o que você ouve é comida. Sabe, quando Eva, ela caiu, quando o homem caiu no Éden, Deus disse: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Em outras palavras, eu venho todos os dias aqui e eu converso com você. Você nunca teve constrangimento por estar nu, mas de repente você está percebendo que você está nu. O que aconteceu? Quem falou com você? Aí nós percebemos que o que você come, o que você vê, se torna o seu alimento. O que leva alguém a tomar uma decisão pensando em dinheiro? Porque ele está se alimentando de ganância, de dinheiro, de empoderamento. Então a vida dele está em direção a ganhar dinheiro. Quando você se alimenta de propósito, muitas vezes você vai abrir mão de coisas que envolvem dinheiro por conta de um propósito. Então você pega Abraão e Ló. Ló teve a oportunidade de fazer uma escolha, e ele escolheu de acordo com o que ele viu: coração, ganância, dinheiro. O que guarda você não é dinheiro, é propósito, é comida. O que você está comendo? A gente vê criancinhas hoje com 5, 6, 7 anos se masturbando, brigando, dançando funk. Mas por quê? TikTok. Você pega na China, não tem TikTok de dancinha de funk, de videozinho engraçado que você fica muitas vezes assistindo de um tempo. Eu estou distraindo. Quando você distrai, tem alguém treinando. Quando você come, tem alguém lendo. Quando você acorda no meio-dia, tem alguém fazendo exercício físico. Hoje eu já fiz minha caminhada, minha corrida matinal, aleluia. Diga, você já fez seu exercício do dia, pelo menos um alongamento aí? Aleluia. Fui cedinho correr, mas eu estou na Praça da Sé aqui, que no Jardim das Perdidas, cheio de gente correndo cedinho. O que é isso? Nem um gordinho correndo. Eu falei, aleluia. Então você precisa entender que tudo começa, pensamentos, comportamentos, decisões, é fruto daquilo que você come. A sua vida inteira é resultado daquilo que você come, daquilo que você acredita, daquilo que você crê, de mentiras na sua cabeça. Por quê? A ausência da verdade, a ausência da comida que é a verdade, a mentira vira uma verdade. Diga aleluia. E hoje o nosso capítulo, restituição do prazer. Sabe, quando esse berço da alma significa lugar de proteção, condições plenas, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando a sua alma está ferida, machucada, amargurada, cheia de coisas dentro de você, você não vai ter condições de prosseguir. Se eu amarrasse esse sapato um no outro aqui, e saísse correndo, eu iria cair, porque ele está amarrado. Lá em Hebreus diz: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Todos os dias você vai ser tentado, você vai ter que aprender a lidar com tantas coisas na sua vida. Por quê? Para que você possa manter a sua corrida. Diga para o seu irmão: você está correndo? Fiquei uns 10 dias sem correr, só fazendo exercício físico. Fui correr hoje, quase tive um piripaque na rua, porque desacostumou. Não perca os seus hábitos da vida cristã. Sempre corra a corrida, sempre decida pelo propósito de Deus. E quando nós falamos de restituição de prazer, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Sabe, se você estudar o que significa Éden, significa prazer. Deus colocou o homem em um lugar de prazer. É restituir o prazer. Esse capítulo é muito importante e por isso ele é no domingo. Você vai sair daqui de uma outra forma de viver. Deus quer restituir prazer. Seu casamento tem que ser prazeroso, sua casa tem que ser prazerosa, a sua vida tem que ser prazerosa, tudo tem que ser. Por quê? Porque Deus colocou você no Éden, lugar de prazer. Sua cela tem que ser prazerosa. Até uma conversa meio complicada na vida tem que ser prazerosa. Diga glória a Deus por isso.
E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Diga-se para um, guardar. Diga para o lado, guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. A palavra guardar, do versículo 15, olha o que significa: vigiar, observar, prestar atenção e vigiar. Olha que interessante, Deus colocou o homem no lugar de prazer, para que você possa guardar a sua essência, que é a sua alma. E quando a sua alma, ela é protegida, ela é guardada, ela é preparada, você consegue viver uma vida de prazer. Sabe, olha que interessante, exemplos do nosso dia a dia, casamento, filhos, ministério, vida financeira, tantas coisas. Por que não há prazer? Porque quem está com a alma guardada, consegue guardar o jardim. Esses dias uma me chamou para correr a corrida de São Silvestre. Eu falei, não vou, mas talvez esse ano eu vou. Por quê? Eu não estava preparado. Existem muitos homens que não estão preparados para cuidar de uma casa. Mulheres não foram preparadas para ser mãe. Líderes não estão preparados para ser líderes de célula. Não porque você não foi preparado com um curso da igreja ou com um tempo de vida. É porque você acha que o fato de você se tornar, você não precisa mais guardar. O pastor Aloysio diz que conhece muitos grandes pastores e muitos pastores não oram mais. Para que orar? Já tem um grande ministério? Não, orava antigamente, quando tinha que depender de Deus. Hoje está tudo confortável. Tem homens que não oram pelas suas casas, pela sua esposa, líderes que não oram. É uma vida natural. Aí o que acontece? Você não consegue ter prazer, porque a sua alma não está guardada. Diga para o irmão, sua alma está guardada? Então, como você lida em cada área da sua vida, então você pega um peixe. Um peixe, ele só sobrevive dentro do mar. O leão é um animal forte, um selvagem, não é, irmão? O leão é um animal... se você visse um leão na rua, o que você faria? Mas eu vou dizer, o leão, para ele exercer governo, ele precisa estar no ambiente correto. Se você pegar um leão e colocar dentro de um mar, você tira o poder do leão, porque a alma dele não foi criado para estar dentro de um mar. Está cheio de crente, construindo uma casa, envolvido no ministério, liderando, criando filhos, como um leão dentro do mar, porque você não está preocupado com a sua alma. Eu vejo irmãos que são tão atletas, eles se preocupam com exercício físico, com alimentação, chega até a ser chato. Mas você vai ver a vida espiritual, é morta. Um dia eu estava viajando, eu falei, pastor, não pode comer coxinha. Eu falei, por que não pode comer coxinha? Porque mata. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho que você prega para as pessoas, afasta as pessoas. Eu quero comer coxinha. Respeita quem quer comer coxinha. Para de ser chato, inconveniente. Um dia eu fui numa festinha, e aí, o filho do pastor fez aniversário. Uma criancinha falou, não como açúcar. E emburrou. Eu falei, meu Deus do céu, eu respeito, aleluia. Cada um veja como edifica a sua vida, como edifica a sua casa. Mas cuidado, para você não querer colocar a sua armadura na vida das pessoas. Já vi criança sofrer bullying desnecessariamente, por causa de doença mental do pai. Eu vou dizer, está cheio de pai com minhoca na cabeça. Cheio de gente com minhoca na cabeça. Diga para o seu irmão, respeite os outros. Se o outro quer ser gordinho, deixa ser. Eu decidi agora ficar fitness, por causa da minha vida que eu vivo. Já pregaram para mim, já falaram que eu ia para o inferno se eu comer Coca-Cola do diabo. Já não adiantou nada, eu pego a Coca-Cola. Mas quando eu caí, adiantou o pai, filho pródigo, não sai de casa, não sai, não adianta. Existem mentiras, eu vou dizer, Coca-Cola mata mesmo. A farinha mata, você não deveria fazer.
Mas se quer fazer, seja livre. Diga assim, a sua vida atrai ou repele as pessoas da sua frente? Pergunta para ele. Você pega Saul, Saul pegou a armadura dele e colocou em Davi, não serviu, porque não era armadura para Davi. Diga para o seu irmão, a sua vida, ela atrai ou ela afasta as pessoas de você? Aqui diz que se ele não guardasse, olha o que a Bíblia diz, certamente você morrerás. Olha o que significa a palavra morrerás. Morrer de uma forma prematura. Quer dizer, quando você não guarda, você perde de uma forma prematura. Quantas pessoas casaram e o casamento de uma forma prematura está se perdendo? Você assumiu uma célula agora e está se perdendo a célula. Teve filhos, está perdendo os filhos de uma forma prematura. Por que prematura? Vai nascer antes do tempo. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Então, quando você não guarda a sua alma, tudo que cerca a sua vida, você vai perder de uma forma prematura, mas não iria precisar. Diga para o seu irmão, não precisa, guarde. Gênesis 1:28 diz, e Deus abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei toda a terra. A palavra enchei no original significa abundância, estar com a mão cheia. Deus abençoou você para estar com a mão cheia. Diga para o seu irmão, Deus te abençoou para que você possa estar com a mão cheia. Ah, pastor, está cheio de dívida, hein, pastor? Está cheio de luta lá em casa, cheio de gritaria, está cheia. Mas por que não está cheia de abundância? Porque você não está guardando a sua alma. Você vê irmãos, qualquer pressão, quer se matar, se jogar debaixo da ponte, jogar os filhos fora, acabar com o casamento, foi mandado embora, quer se matar. Por que está assim? Porque a alma não está guardada. Aqui fica claro que não tem como cumprir o propósito de Deus sem você ter prazer. Caso contrário, não haverá fruto. Sabe aquelas pessoas que trabalham demais e não colhem frutos? Por quê? Calma. Você precisa desfrutar do prazer correto na sua vida. Lá em Lucas 12:32 diz assim, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-lhes o reino. Olha que interessante. No original, dar-vos significa dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para que ele tenha vantagem. Olha Deus aqui restituindo o Éden para o homem. O prazer. Reino significa domínio e governo, exatamente como em Gênesis 1. Deus restituiu, colocando o homem em um lugar e dando a ele governo e influência. Então eu vou dizer, Deus restituiu o seu prazer e deu a você governo, influência, propósito. Então você precisa ter prazer em edificar o propósito de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não existe prazer fora do reino. Não tem prazer fora do reino. Você quer ter prazer? O prazer está dentro do reino. Eu queria dar uma lição de casa para você. Você assistiu o filme Forja. O menino tinha tanto prazer no videogame dele, mas quando ele entendeu que tinha algo muito mais valioso, ele ofertou o videogame perdeu o valor. Eu vou dizer algo para você, sabe quando algo perde o valor para você? Quando você encontra algo mais valioso do que o que você tem. Talvez você tenha dado a sua vida por coisas que não são eternas, porque o que não é eterno, talvez para você, tenha valor. Mas o Senhor quer colocar você num novo patamar de coisas que são mais preciosas. Quando você pensar em comprar uma casa, pense numa casa para ter célula.
para os seus filhos serem anfitriões. Pense numa casa estratégica para o propósito de Deus. Quando você for abrir um empreendimento, pense em abençoar pessoas, não em ganhar dinheiro. O seu casamento, pense um dia você dar aula no curso de casais, você escrever livros sobre casamento, de você ser um referencial, porque essa é a verdadeira comida. Quando você orar por uma causa na justiça, fala: Senhor, eu quero comprar um telão para a igreja, eu quero abençoar o ministério infantil, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, porque esse é o verdadeiro prazer. Diga glória a Deus por isso. Alguém já abasteceu num posto de gasolina com a gasolina adulterada? E o carro ficou assim? Está cheio de crente com a gasolina adulterada. Tem alguma coisa errada nesse casamento aqui, parece que não vai negócio. Essa célula aqui, meu Deus, eu converso com meu filho, parece que não vai, tem alguma coisa, porque a alma está insegura, a alma está cheia de incerteza, a alma não tem convicção, a alma não está alegre, a alma não está restaurada, a alma não consegue enxergar como Deus enxerga, a alma está toda cheia de frustrações, a alma está se comparando com o vizinho que tem e se não tem, a alma está comprando o carro do outro com o seu carro, a alma está comparando e você fica ali, a alma quer ganhar dinheiro, a alma está toda assim desajustada. Aí quando vem o teste, você percebe que a gasolina foi adulterada. Diga para o senhor, colocar aditivada. Olha que interessante. Pode projetar Gênesis 18, 13. Se alguém puder tocar um teclado, por favor. Gênesis 18, 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Sara não cria na promessa. Por quê? Porque ela não tinha mais prazer, ela não tinha mais intimidade, ela não duvidou que Deus era poderoso. O questionamento dela era o contexto que ela estava vivendo. Ela não tinha mais prazer. Se Deus dissesse para você que um dia foi líder aqui na cela, você vai ser um pastor. Você fala, porque a alma não crê. A alma está incrédula. A alma está assustada. A alma está debilitada. Aí você se casou, não deu certo o seu casamento, e Deus diz: você vai casar com um grande homem de Deus. Está cheio de crente rindo, e porque você fica rindo e não crê, você vê a promessa passando de longe. Deus restituiu o prazer. Aonde você tem alegria, você tem favor de Deus. Seja um pai feliz, seja um empreendedor feliz, seja um funcionário feliz, seja um líder, porque aonde você tem alegria, você tem favor. Sabe, aquilo que você se identifica, é onde você tem mais favor. Qual a matéria na escola que você mais aprendeu? Foi aquela que você tinha mais prazer. Irmãos, eu gostava muito de jogar bola. Eu jogava muito, irmão, você não tem ideia, eu jogava bola o dia inteiro. Pra você ter ideia, a minha escola, nunca falei isso, eu vou contar. Nós somos campeões inter-escolas 4 anos seguidos. E 4 anos seguidos eu fui garoto Jovem Pan. O que é isso? Artilheiro de todos os campeonatos. A Jovem Pan me patrocinava, mas não gostava de estudar. Não gostava de acordar cedo, não gostava de fazer nada, era só o futebol. E eu gostava tanto que eu queria ser o melhor. E eu comecei a chutar, eu sou destro, e eu comecei só a treinar com a perna esquerda. Se você me der uma bola, eu sei driblar com a perna esquerda assim, você nem vai saber se eu sou canhoto ou se eu sou destro. Porque eu era tão apaixonado, mas tão apaixonado que minha vida estava focada nisso. Tem gente que é tão apaixonado pela carreira, que só pensa em carreira o dia inteiro. Em casa você só fala da sua carreira. Tem gente que é tão apaixonado pelo corpo, que ela só fala do corpo. Eu emagreci, eu tomei um whey, tomei uma proteína, uma cafeína, não sei o que, eu descobri um negócio. Porque ele é apaixonado nisso, a vida dele se resume nisso.
não fala de Deus, não fala do amor de Deus. Você é apaixonado pelo quê? Porque aonde você é apaixonado, você vai ter favor. Infelizmente tem muitos homens bem-sucedidos na carreira e péssimos pais e esposos, porque aonde ele tem prazer é na carreira dele. O salmista Davi diz que o prazer dele estava no Senhor, e no Senhor ele meditava de dia e de noite. Eu sou tão apaixonado pela minha mulher que eu penso nela de dia e de noite. Se eu ficar um dia fora, ela fala, estou com tanta saudade. Eu falei, aleluia. Eu tenho prazer nela, ela tem prazer em mim. O lugar que eu mais gosto de pregar é aqui nessa igreja aqui, porque minha casa tem um prazer em pensar a igreja, em ofertar na igreja, em treinar, porque aqui é minha vida. Eu tenho prazer em Deus, eu gosto de meditar em Deus, eu gosto de pensar em Deus, eu gosto de pensar naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não penso em dinheiro, eu penso em Deus, e Deus me dá o dinheiro. Eu não penso em multiplicar, eu penso em Deus, Deus multiplica. Tenho o seu prazer em Deus. Eu era tão apaixonado pelo futebol, quando eu voltei de um dia que eu tive uma experiência com Deus, eu olhei para minha chuteira, eu falei, credo, eu perdi minha vida com isso, que não é eterno. Respeito, se você tem um chamado para ser jogador, seja, pregue o evangelho e abençoe a igreja. Caso contrário, não vale nada. Seu dinheiro, se não tem propósito eterno, vai acabar aqui e vai morrer aqui. Tem uma conferência, tem muitos adolescentes que não têm dinheiro para ir. Você poderia ser um investidor? Comprar o lanche do Ministério Infantil aos domingos? O que você faz com o seu dinheiro? Não sobra, fique em paz. Mas se sobra, o que você faz com o que sobra? É em função de você ou daquilo que é eterno? Por que eu faço academia? Porque eu sou pastor de jovens, eu viajo muito. Senão eu não seria tão dedicado como eu sou. Porque eu só vou cuidar daquilo que é eterno. O que é eterno para você? Seus filhos são eternos? Sua mulher é eterna? O que te dá prazer? Pergunta para o seu irmão, o que te dá prazer? O que você fala o dia inteiro? O que você posta o dia inteiro? Quem que você segue nas redes sociais? O que você fala na célula? Quem tem prazer não tem sacrifício. Que luta, eu tenho dificuldade com o dízimo. Você não tem dificuldade com o dízimo. Você tem prazer no seu dinheiro. Porque o seu dinheiro é seu. Não traga, vai fazer mal para você. O que tem você? Aonde está o seu coração, vai estar toda a sua vida. Aonde que está a sua vida? Ela está onde está o seu coração. Como você sabe se o seu casamento vai dar certo? Seu coração está no seu casamento? Como sei que meu ministério vai dar certo? Está no seu ministério? Onde está a sua vida? Onde está o seu coração? Pastor, não tenho tempo de estudar a escola da família. É o valor que a sua família tem. 1 João capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, nós não vencemos o pecado pela nossa força humana, é porque nós nascemos de novo. Alguém tem alergia a alguma comida? Não levanta a mão. Como que você sabe que você tem uma alergia a alguma comida? Quando você come, faz mal. Quem é nascido de novo, quando peca, fez mal, porque essa não é mais a sua vida. Quando você grita na sua casa, ai, saiu sem querer. Essa não é a sua vida. Você é uma mulher doce, você é um homem quebrantado, você é um homem nobre, você é um homem que carrega o céu no seu coração. Você nasceu de novo. Por isso você vence o pecado. Não, eu não vou assistir novela, eu não vou falar palavrão, não. Quando você nasce de novo, é a sua natureza. Esse negócio do crente legalista, não posso assistir novela, hein? Eu vi você vendo novela da Globo. O que vai levar você a não trair a sua esposa é porque você nasceu de novo, e o seu olhar é só para Deus, e Deus tem uma mulher incrível, e o seu olhar é só para ela. O que faz você vencer o pecado é porque você nasceu de novo. Pastor, eu não estou constrangido com essa atitude. Avalie se você não nasceu de novo, porque você recebeu uma nova vida.
Não pode vestir roupa curta, crente. O que você sente quando você põe uma roupa curta para mostrar o seu corpo? Desconfortável ou confortável? O que você sente? Você nasceu de novo. Diga para o seu irmão, você nasceu de novo, meu irmão. Isso é incrível. O maior milagre. Aleluia. O Senhor nos chamou para ser feliz, prazer e alegria. Isaías 61:3 diz: a ordenar acerca os tristes de Sião, que lhe dei glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ela seja glorificada. João 15:11, na versão mensagem diz: tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Pastor, o que é uma alegria completa? A alma. Já pensou, você ganhou esse mês 100 mil reais de salário, você está muito feliz, mas quando você chega em casa, está tudo destruído. Essa alegria não está completa. A alegria completa é a alegria da alma. Jesus diz: o que vale você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ganha o mundo inteiro e perde sua família. Ganha o mundo inteiro e não cumpre o propósito de Deus. Chamando os irmãos do louvor. Quando Judas diz: essa oferta aqui é um desperdício, era melhor dar aos pobres. Por que Judas disse isso? Porque Judas era o tesoureiro, e se fosse uma oferta, ia passar pela mão dele. Aquela mulher ofertou 1 ano de salário. Por quê? Não foi sacrifício para ela, porque ela amava. Aonde você está colocando a sua existência de vida? O que você está buscando na sua vida? O que você quer que os seus filhos enxerguem você? No filme da Forja, o empresário pergunta para aquele jovem: como você se enxerga daqui a 5 anos? O que você quer para o próximo ano? Ele não sabia, porque a alma dele, um crente com a alma saudável, quando perguntam para ele: o que você quer na sua família? Ele sabe responder. O que você quer para a sua vida espiritual? Ele sabe o que falar. Como que você enxerga a sua esposa? Ele sabe, porque a alma dele está satisfeita, a alegria está plena. Diga para o seu irmão, para que a alegria seja completa. Oh, aleluia. Isaías deixa tão claro que Deus quer remover a angústia, remover a tristeza e colocar alegria. Como é bom, irmão, ter prazer em Deus. Como é bom. Eu não sei se você tem prazer no dia da célula. Está cheio de crente, ele vai para a célula, mas quer estar em casa dormindo assim no jogo do Corinthians. Ele dá o dízimo pensando: vai faltar 500 reais esse mês. Ele dá uma oferta, meu Deus, podia ser entrada de um apartamento. Tem gente que faz, mas aquilo não é o prazer. Que Deus livre você. Você que é líder de célula, se para você liderar não é um prazer, vou dizer, é uma tormenta para você. Uma vez um pai me ligou, a criança quebrou o quarto inteiro. O que aconteceu? Eu falei que não ia para o culto, ele quebrou o quarto inteiro. Ele falou: vamos para o culto sim. Eu falei: pode quebrar a casa inteira, falar para ele. Ele tem mais maturidade nessa casa. Ele entendeu que cultuar é muito importante. A criancinha tem prazer no Domingo Kids.